Esse cara se chama Miguel Servet. Este cara foi preso no 13 de agosto por um tal de João Calvino. Calvino, já ouviram falar do Calvino? Calvino estava lá na Suíça, prendeu o Servet por acusação de ser um herege. Agora você vai entender por que esse caso é relevante. Vou até dar uma relaxada aqui na cadeira. O Servet, ele era médico, tá? Miguel Servet, ele era médico, era teólogo, e ele era espanhol, o Servet. O Miguel era espanhol e ele foi queimado na fogueira por heresia. Mas o interessante dessa história aqui é que a gente tem essa tradição de escutar sobre a Inquisição católica. Não, ele foi queimado na Inquisição protestante. Você sabia que existiu a Inquisição protestante? Eu acho tão interessante, né? Eu não passo pano pra nada dessas merdas que a igreja fez, né? Sento o cacete. Vou fazer uma aula sobre a Inquisição ainda. Essas aulas de sábado. Mas eu acho interessante quando eu vejo lá o protestante falando: não, mas teve a Inquisição. Aí eu fico assim, esperando. Não, ele vai falar. Não, porque aí você vê, não fala. Fala, pô, tá na história, né? Tá na história. Então, ele era um cara nascido ali no começo dos anos 1500, na Espanha. Desde cedo, ele se mostrou um cara, era um menino super brilhante. Ele entrou na Universidade de Toulouse aos 14 anos de idade. 14 anos de idade. Para estudar direito. Mas depois ele viu que o interesse dele era teologia, medicina. Isso é bastante comum quando acontece a precocidade. O cara, quando escolhe uma carreira de estudos, a criança ali super avançada tal, e aos 14 anos, aos 15 anos, aos 16 anos, depois ela vai mudar de carreira. Aquilo ali é o fogo de palha, e depois o cara vai lá e escolhe realmente o que ele gosta. Foi o que aconteceu com ele. Depois ele foi estudar teologia e medicina. O Servet continuou, vou chamar de Miguel, né, cara? Servet fica meio estranho. Miguelzinho continuou os estudos deles lá em diversas cidades europeias. Isso é um negócio muito legal da Europa, né? Como é tudo muito pertinho, a parte cultural é muito rica, né? Você consegue se movimentar. Putz, é muito enriquecedor isso, muito enriquecedor. Então ele teve em vários países, teve em Paris. Em Paris, estudando medicina, ele, o Miguelzinho, é o autor de uma descoberta sensacional na área médica. Ele descobriu a parte da circulação pulmonar do sangue, a autoria dele. Que pensava-se que o pulmão era só para respirar, respirar, respirar. E ele foi lá e destrinchou essa questão da circulação sanguínea, troca de gases ali. É do Miguelzinho. Miguelzinho que fez essa descoberta. Só essa descoberta deveria ter consagrado ele entre os grandes nomes aí da medicina, né? No entanto, a área que fazia o sangue correr de Miguelzinho, de fazia circular, era teologia. Mas o problema é que as teorias que ele colocava em prática sobre o que ele entendia de teologia conflitava com todas as autoridades religiosas de onde quer que ele fosse. Ele não só tinha as ideias diferentes, mas como ele fazia questão de falar para todo mundo, mandava carta e tudo para todo mundo, mandou várias cartas para Calvino lá desafiando ele. É terrível, cara. Terrível, Miguelzinho, sabe? Miguelzinho era brabo. Ele criou um texto chamado Trinitatis Erroribus, Trinitatis Erroribus, onde Miguelzinho desafiava católicos e protestantes. Ele não jogava. ele desafia o Manchester e o Barcelona ao mesmo tempo, para jogar os dois juntos, ele não tá nem aí. Então ele argumentava, o argumento dele era que a crença da trindade não tinha nenhuma base bíblica. Você imagina a complicação disso na época, né?
o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e falou: não, isso não existe. Isso aí não existe. E a proposta dele é que era tudo uma coisa só, não tinha essa divisão e tal. E naturalmente isso levou a um conflito direto aí contra líderes protestantes, contra líderes católicos. E ele mandou uma carta, mandou esse material diretamente para o Calvino, líder da reforma lá em Genebra, na Suíça. A correspondência entre Miguelzinho e Calvino começou com um debate teológico, né? Não, vamos debater, vamos conversar aqui sobre esse tema. Olha aí, Calvino, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas, igual internet, a conversa foi ficando mais braba, mais braba. Terminou com o Calvino ameaçando ele de morte. Caralho, Calvino, paz e amor, porra nenhuma. Né? Ficou irado, irado. Ele era o reformador lá da Suíça, né? E o Calvino já tinha como teoria, já tinha como prática dizer que essas heresias eram um mal que tinha que ser erradicado, né? E, e ele jurou que se o Miguelzinho algum dia colocasse o pé em Genebra, né, que ele não sairia de lá vivo. Bem cristão, né, o Calvino? Bem cristão. Só que aí, lembra que eu falei? O Miguelzinho, por onde ele andava, ele que zumbava com todo mundo. Então ele teve que fugir da Inquisição que estava acontecendo na França, católica. Teve que fugir de lá, porque o pessoal foi atrás dele também. Só que ele foi reconhecido e preso quando ele estava passando por Genebra. Porra, o que ele tinha que fazer lá? Meu amigo, vai para Madureira, vai para Del Castilho, sei lá, vai para algum outro. Mas que você foi lá na cidade do cara que falou que ia te matar, meu irmão. Puta merda. Então ele foi reconhecido, foi preso, submetido ali a um julgamento com acusação de heresia. Calvino ficou em festa, né? Ele tinha uma grande influência ali sobre as autoridades locais. Calvino, sozinho, de frente, liderou a acusação contra o cara, apresentando ali as obras dele como prova da sua heresia, foi mostrando dentro do processo. Eu vou depois falar sobre como é que era a diferença entre os processos, né? O protestante e o católico tinham diferenças ali na Inquisição entre os dois. O processo dele durou 2 meses. Ele foi acusado ali de negar a Trindade e o batismo infantil. Era outra causa que ele advogava, de que não precisava batizar as crianças, que é um erro tremendo. Então, apesar ali das terríveis condições da prisão destinadas aos hereges, não tinha luxo, não tinha nada, um baita sofrimento nas prisões, ele manteve a posição, tinhoso. É isso que eu acredito, foda-se. Então foi lá defendendo as crenças dele, coragem, até reconhecido pelo pessoal, que é um cara que não se dobrou. Aí em outubro de 1553, o Conselho de Genebra condenou Miguelzinho à morte na fogueira. No dia seguinte ele foi levado nos arredores da cidade ali, onde colocaram uma estaca foi erguida, e a execução, o relato é de que foi um espetáculo aterrador. Tá? O Servet foi amarrado à estaca com uma coroa de palha impregnada de enxofre. Seus livros foram amarrados ao seu corpo, vários livros dele. E começaram com uma chama lenta. Depois vou entrar nos detalhes da diferença, inclusive, da execução da fogueira católica e protestante. Tem diferenças. Então, isso é história, né? Então, botaram fogo lento, cara, lentamente, aquele negócio prolongando o sofrimento dele. E ele morreu ali clamando misericórdia a Deus por causa da dor, aquele sofrimento todo, e acabou transformando ele num Marte. Que levou também muita gente a questionar essa intolerância religiosa. E essa execução dele foi vista como um exemplo brutal dessa repressão intelectual que aconteceu durante esse período, tá? Aqui cabe uma pausa, que é repressão intelectual
sobre ciência, as coisas da natureza, física, química, tal, não tinha repressão alguma. Quando você vai analisar esses processos, eu já tive a oportunidade de ler alguns, tem até alguns livros aí falando sobre os grandes processos da Inquisição, você vê que eles, quando o intelectual, não estou dizendo que é certo, estou dizendo o que aconteceu na história, quando o intelectual entrava no assunto da teologia, aí que dava merda. Ele podia argumentar o que ele quisesse na matemática, na física, na química, seja lá o que for, tinha liberdade. Mas quando entrava na teologia, vinha toda essa estupidez aí da Inquisição para cima das pessoas, né? É, nós tivemos a Inquisição Católica, tivemos a Inquisição Espanhola, tivemos a Romana, tivemos a Portuguesa, você teve a Inglesa, você teve a Francesa, você teve tudo quanto é lugar. E tem uma característica que é o seguinte: nos julgamentos da, 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 da Inquisição Católica, eles eram mais longos, envolvia testemunha, envolvia um rito que tinha sido estabelecido por uma ordem central. Todo mundo tinha que seguir o rito. A da protestante já era muito local, cada um fazia de um jeito diferente. Na católica tinha mais um rito. Sabe-se historicamente hoje que quando surgiu a Inquisição católica foi por conta das guerras de religião e dos crimes que estavam acontecendo, porque era assim. Como é que funcionava o negócio na época? Eu tenho um relato desse na minha família, que foi assim. Um primo saiu de São Paulo aqui, foi para a Noruega, porque minha avó é dinamarquesa, de origem norueguesa. Falou, vamos fazer a árvore genealógica da família. Ele foi lá até o Érico Vermelho, onde tinha um capitão lá do clã dos Kierulf, o Lobo do Pântano. Aí é a origem mais distante da família do Palhaço, lá na Noruega. O cara mapeou isso tudo, a família tinha uma esperança de que a família fosse composta por nobre, uma pessoa tal, de posses, tá, tem essas coisas. Cara, a história inteira só filha da puta fazendo merda. Rapaz, o cara voltou de lá com vergonha. Porra, é a história da humanidade, é isso. Então ele trouxe para a família o caso de uma tia lá do passado, lá na Noruega, que a vizinha dela tinha ficado viúva, tinha um terreno gigante, e ela queria o terreno da vizinha, mas ela também era viúva, ficou aquelas duas viúvas lá, mas ela tinha inveja, queria o terreno. Isso está registrado no cartório lá na Noruega. Aí, ela foi na cidade e acusou a vizinha de ser bruxa. Aí a autoridade local montou uma guarda, botou na carroça e foi lá para propriedade da mulher para fazer chamar para ela depoimento. Um depoimento. Quando eles estavam na reta do terreno da mulher, caiu uma chuva tremenda. E a carroça atolou na lama. E os caras não conseguiam mais para lugar nenhum. Para frente, para trás, depois de muito sacrifício, tiraram o cavalo, mudaram de lado, conseguiram puxar a carroça para ir para a parte seca da estrada antes de entrar na lama. E os caras já ficaram assim. Esquisito, hein? Beleza. Passou um tempo, tremendo sol, sem lama. Foram lá na casa da mulher, aí naquela mesma reta, a roda da carroça quebrou. Aí os caras, é bruxa? É bruxa. Queimaram a mulher. Aí a tia foi lá, gente boa pra caralho, a palhaça, pegou o terreno da mulher. Passou um tempo, não sei como, descobriram que aquilo era falso e que ela tinha feito essa mumunha toda para pegar o terreno da mulher, minha tia lá. Aí a minha tia foi morta. Aí o que aconteceu? Esse exemplo serve para a gente explicar por que surgiu a Inquisição. Isso está no argumento da própria Inquisição, que era o seguinte:
Essas autoridades locais começaram a matar um monte de gente com o argumento de ser bruxo, ó, de ser herege, cada um fazendo do seu jeito. Aí virou um zaralho, começou a morrer gente pra cacete. Aí a Igreja Católica falou: não, nós vamos ter que criar um rito. Tanto que não era a Inquisição que executava alguém. Quem executava era a autoridade local. A Inquisição fazia o processo para saber se ele era herege ou não. E claro, no meio disso teve milhões de injustiças, de problemas. Não deveria ter morrido uma única pessoa. Mas é história, história é história, tá aí. Beleza, então a Inquisição surgiu por isso. Os números hoje estimados de pessoas que morreram, por exemplo, a Inquisição mais grave foi a espanhola, e as estimativas de execuções ali estão na casa de cerca de 5.000 pessoas. Alguns estudiosos dizem que é um número maior, que pode chegar a 30.000, mas não tem documentação sobre isso. O que tem registrado nos arquivos é cerca de 5.000 processos onde aconteceram execuções, mas de processos deve ter uns 300.000, 200.000 processos por aí, execuções, uns 5.000, para você ver, pô, mas tinha processo que o cara não é executado? A maioria tinha processo onde a pessoa não era executada, tá? Inclusive do lado protestante, não é passada de pano para ninguém, não, é só história, é só história. Então, a Inquisição Romana ela tinha muito um foco nas questões doutrinárias, é a que teve menos execuções, né? Chegou no, eu estou falando de 2, 3 séculos, né? Aí chegou aí cerca de 1.000 a 2.000 execuções. Essas execuções, como foi o caso do Miguel, elas eram menos ritualizadas. O protestante era muito mais prático do que o católico, que era muito mais formal. Então, no caso da execução, a diferença básica que existe entre a fogueira católica e a fogueira protestante. A fogueira protestante tendia a ser baixa. Se você vê um quadro de alguém sendo queimado numa inquisição, não sei o que, você olha a fogueira. E a fogueira tem pouquinha madeira. Pouquinha madeira. Aquela varetinha, o cara preso ali, provavelmente aquela é uma execução protestante. Se você vê aquele motoeira de madeira enorme e um cara lá em cima, com aquele monte de madeira embaixo, provavelmente é uma fogueira católica. Fala, pô, mas palhaço, qual a diferença de você ter uma fogueira com muita madeira, com pouca madeira? Tem diferença. Lembra que eu falei? O protestante era muito mais prático. Ele queria aplicar logo a sentença, o sofrimento, para o cara poder se limpar pelo sofrimento, toda aquela teoria. Então, você basicamente já começava atacando fogo nas pernas do cara. Já começava ali. Então, o sofrimento era muito maior na fogueira protestante. Quando a fogueira era enorme, que era o formato do procedimento católico, tradicionalmente as pessoas morriam sufocadas antes do fogo chegar. Com a fumaça e aquela intermação com calor, difícil respirar o ar quente, né? A pessoa já morria antes do fogo chegar. Quando o fogo chegava na pessoa, ela já estava sem consciência e talvez até já morta. Então, essa basicamente era a diferença entre as duas execuções que aconteciam dos dois lados, né? Então, eu achei interessante trazer esse tema porque mostra essa diferença, é história, é história. Eu vou em breve fazer uma aula sobre a Inquisição, porque os números são muito exagerados, a questão da Inquisição é exagerada. A gente sabe que o sofrimento é tremendo. Você pegar alguém, acusar de um crime que ela não cometeu, né? Pô, chamar alguém de bruxa. Quem na história da humanidade foi julgada e queimada, culpada de ser bruxa? Zero. Zero pessoas. Crime impossível. Entendeu? Então, a gente vai desmistificar a Inquisição, não no sentido de passar pano, mas de colocar os números
como que acontecia, qual era o procedimento, tá? Os números dos que foram absolvidos e os grandes casos clássicos aí da história das pessoas famosas que foram condenadas na Inquisição, para a gente entrar no processo e dar uma lida no processo para ver qual era o argumento de ataque e defesa, porque pelo menos na Inquisição Católica você tem esses registros e você tem esses procedimentos mais longos com os debates e tal. Tem lá uns debates fantásticos do São Eduardo Bellarmino de física dentro do processo, discutindo física dos planetas. Porra, isso é riquíssimo. Tá registrado na história. Beleza? Beleza, 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 beleza. Vamos lá, vamos seguir. Depois dessa efemérides aqui, deixa eu ver aqui a casa de Miguelzinho, ó. Casa de Miguelzinho, lá na Espanha. Casa de Miguelzinho. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.